Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Vamos orar? Deus querido, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui juntos para cultuar-te, porque fica bem, é apropriado ao seu povo te reconhecer, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e aquele que é digno de toda honra. E nos sentimos bem fazendo isso. Te agradecemos por essa oportunidade, por sua palavra que foi lida. Agora, fala ao nosso coração, Senhor, através dela. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos assistiram aquele filme, já diversas vezes passou pela televisão, o resgate do soldado Ryan. Como é bem conhecido, acho que não vou antecipar nada, né? Mas é a história de que se ambienta na Segunda Grande Guerra Mundial, e 4 filhos de uma mãe viúva vão servir ao exército na Segunda Guerra Mundial. E de repente uma secretária, meio que acidentalmente, descobre que destes 4, 3 filhos com o mesmo sobrenome, ou 3 pessoas com o mesmo sobrenome, já morreram, e um quarto não se tem notícias acerca dele, não tem notícias pelo menos muito precisas. Então, é claro, começa uma operação, né, que envolve lá um tenente e alguns soldados, em busca do soldado Ryan. Afinal de contas, né, uma mãe viúva, 3 filhos já morreram, então eles tinham que ir atrás do Ryan, que era o último dos filhos, e aquela mãe não poderia, obviamente, ficar, né, sem o 4º filho. Então começa-se uma operação, e o filme inteiro é sobre essa história. E já chegando ao final, quase todos estes soldados morrem, o tenente também, o Tom Hanks é o protagonista, e uma frase final me chamou bastante atenção do tenente, né? Que foi, antes de morrer, o Ryan vai até ele lá ferido e coloca o rosto bem próximo do rosto do tenente, e ele diz uma frase mais ou menos assim: faça valer a pena. Faça valer a pena. Em outras palavras, ele está dizendo, viva de tal maneira que tenha valido a pena o que estes homens fizeram por você. Eles entregaram a vida por você. Deuteronômio, independentemente de como estruturamos, é bem diferente em sua natureza literária dos livros, né, dos outros livros do Pentateuco, né, os 4 primeiros. Ele é composto de discursos entremeados por narrativas históricas. O maior deles inicia-se no capítulo 5, o maior desses discursos, né? Se inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 26. O texto que eu li para vocês, ele se encontra em um ponto de transição desse discurso. A passagem de 10:12 até 11:25 é exortativa.
antes de proferir os estatutos, ordenanças que estão mais propriamente destrinchados de 12 até 26, para o povo da aliança, e depois de mostrar-lhes a graça e perdão quanto à rebeldia, Moisés os desafia pessoalmente a temer e amar o Deus que os salvou, que está aqui no nosso texto 10, 12, né, até 11, verso 1. Então, Deuteronômio 10, verso 12 até 11, 1, é inquestionavelmente um dos textos mais ricos da Bíblia hebraica, exaltado, poético em sua linguagem, como disse alguém, abrangente e desafiador em sua mensagem. Ele propositalmente tenta resumir todo o conteúdo teológico e ético do livro numa fraseologia memorável, diz um outro comentarista, né? Rica e reverbera toda a mensagem ao redor. Minha tese aqui, minha proposição nessa mensagem é que creio que governa essa passagem, é que um povo redimido tem prazer em obedecer. E a gente verá então por quê, né? Veja em primeiro lugar que esse texto começa com as exigências para o povo de Deus, né? Verso 12 a 14 do texto que a gente leu, é uma longa pergunta, né? Muito comum na estrutura da língua hebraica. Do verso 12 até o 14 é uma imensa pergunta, e que se resume o que o Senhor requer de ti. A intenção com essa pergunta, na verdade, é chegar ao básico e mostrar que a reivindicação de Deus sobre o povo da aliança não é esotérica ou como se fosse caminhar por um labirinto para descobrir alguma coisa ultramente secreta, mas é fundamentalmente simples. Mas simples não significa fácil, é claro. Se a obediência fosse fácil, haveria pouca necessidade desses capítulos cheios de encorajamento, mesmo para um povo que foi redimido, né, com tantos avisos e tantas promessas. A motivação para a obediência é um compromisso total e exclusivo. A totalidade dos requisitos de Deus são resumidas aqui em 5 exigências, sendo que o amor, note bem, é o termo central. Temer, andar, servir, amar no meio, servir e guardar do outro lado. Essa combinação de comandos captura, em poucas palavras, assim, a mensagem de Deuteronômio, especialmente como ela está relacionada à resposta humana a tudo que Deus fez, a graça divina. A resposta requerida envolve critérios fundamentais, como temor e amor, mas também expressões ativas, como andar, servir e guardar. Mas nada se diz explicitamente, por exemplo, como não tem um termo aqui nessas 5 palavras para se referir ao culto, e era talvez o que a gente esperasse, né? Não há aqui nesse sentido. Então, do ponto de vista de Deuteronômio, atitude e ação são interrelacionadas. Sem temor e amor, andar e servir e guardar todos os mandamentos tornam-se atitudes legalistas e mera deontologia filosófica. Sem andar, servir e guardar todos os mandamentos, o temor e o amor são inúteis e mortos, completamente inúteis. Mas como é que esse tipo de relacionamento aqui, servo e senhor? O melhor indício que a gente encontra é no outro texto do próprio livro de Deuteronômio, que está lá no capítulo 6, verso 4 e verso 5, que tem ali algumas expressões qualificadoras para essa espécie de amor, que diz lá: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, lev, a palavra hebraica, né, de toda a tua alma, nefesh,
outra palavra hebraica, e olef, de toda a tua força. No versículo 5, Moisés explica o que quer dizer por lealdade exclusiva a Yahvé, com aqui perceba essa tríade de qualificadores para amor, né? De todo coração, alma e força. De todo coração, alma e força. A gente precisa fugir, em primeiro lugar aqui, dessa visão até tradicional e enganadora, eu diria, a respeito da concepção de uma psicologia grega, né? Tripartite ou tricotômica, né? Por outro lado, esse é o convite de Moisés à devoção absoluta, completa, singular. Yahvé, o Senhor, reivindica tudo, né? E sendo uma palavra hebraica tanto para a sede dos pensamentos como das emoções, né? O coração leve é o modo abrangente para o ser interior de alguém. A palavra alma refere-se à pessoa total. E a terceira palavra, força, contém aqui um sentido mais amplo, talvez, de recursos, que inclui não somente força física, mas também econômica, social e até recursos físicos que alguém possua, como casa, rebanhos, campos, família, servos. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que tudo deve ser consagrado a Yahvé. Nada pode ser guardado para si mesmo ou consagrado a outros deuses. No Novo Testamento, talvez a gente possa relacionar isso à concepção paulina de consagração total do crente a Deus, como, por exemplo, expressa no capítulo 12, né, de Romanos, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. E é interessante que aquela passagem em Romanos capítulo 12 serve ao mesmo propósito aqui de Deuteronômio, né? Paulo lá, depois de falar de toda a graça de Deus, de como Deus redimiu o seu povo, apresentando aquelas doutrinas maravilhosas, no capítulo 12, então ele diz, olha, então agora, de que maneira nós vamos viver? Em outras palavras, ele estava dizendo, faça valer a pena, viva de uma maneira tal que se expresse a graça, o quanto Deus fez, as misericórdias de Deus. E é exatamente isso que, neste ponto, Moisés está fazendo aqui no Antigo Testamento, aqui em Deuteronômio. Ele falou da grandeza de Deus, de como Deus libertou o seu povo nos capítulos anteriores. E agora ele diz assim, em palavras veterotestamentárias, o que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de ti? É importante ressaltar que essa demanda de Yahvé tem um contexto, então, redentivo, né? Não é, ele não está propondo aqui, salve-se através da lei, em absoluto. E ainda, a última frase do verso 13, belamente, nos fala dos propósitos destes mandamentos, né? Dessas 5 palavras que foram descritas aqui. É para o teu bem. É para o teu bem. A lei de Deus não é um fardo a ser carregado, mas a graciosa provisão divina para o bem de Israel. São aqui 2 pequenas palavras na língua hebraica, que literalmente para o bem de ti, né, por causa dos sufixos da língua hebraica. Esta frase condensa todas as bênçãos que Moisés, em outros lugares, descreve extensivamente. Pela obediência, Israel poderia entrar em posse segura da terra, vida longa, gozo de todos os dons de Deus. E também condensa o importante ponto ético de que a própria lei era um presente da graça de Deus para o benefício dos seres humanos, e não uma espécie de imposição para uma satisfação arbitrária da divindade, em absoluto.
como Moisés já apontou anteriormente, lá no capítulo 4, versos 6 a 8, observar a lei é sabedoria. Ela não apenas agrada a quem dá a lei, mas também beneficia a quem aguarda. Um excelente título para um sermão aqui seria, e que não causa, talvez, na nossa sociedade, né, tão egoísta e tão autocentralizada, mas seria: a obediência é boa para você. A gente não conquista muita gente com com esse tipo de jargão, com esse tipo de frase hoje em dia, obviamente, mas é isso que, em outras palavras, se resume esses versos iniciais. A obediência é boa para você. Nós não gostamos de obediência, né? O ser humano não gosta de lei. O ser humano caído. Mas veja como a Escritura trata a lei, e como nós, como cristãos, que temos um coração mudado, regenerado, avaliamos a lei. O crente Davi diz no Salmo de número 1, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. João, na sua carta, no capítulo 5, ele diz que os mandamentos não são pesados, não são penosos. A lei é uma graça maravilhosa de Deus também. Por isso que nós reformados não entramos nesse aspectos que se embatem entre lei e graça, né? Como algumas teologias aí a gente percebe, desde o luteranismo e assim vai por diante. A lei é a graça de Deus para nós, né? Por causa de expressões como essas, né? Segundo lugar, as bases das exigências para o povo de Deus. Verso 15. Porque Israel deveria responder a Yahvé com lealdade tão completa. O verso número 15 responde apontando para a eleição de Israel. Esse verso estabelece um contraste com o verso anterior. Isso é ressaltado pelo forte advérbio aqui na língua hebraica, rak. É um restritivo, um disjuntivo e restritivo, traduzido por tão somente, que estabelece um vívido contraste entre todo um universo descrito no verso 14 e aquele pequeno grupo de pessoas de que se diz que Yahvé se afeiçoou deles. Não era apenas por causa dos seus atos salvadores ou porque o bem-estar de Israel estivesse condicionado a tal obediência. A razão real era mais profunda. Israel devia amar a Deus porque Deus o amara primeiro. Aqui está um quadro magnífico da grandeza de Deus. A quem pertence os céus e a terra. A maravilha é que um Deus de propriedade tão cósmica e universal colocou, gente, o seu afeto nos ancestrais insignificantes do Israel insignificante. Deus amou Israel. E por que Deus amou? O que esse povo tinha de especial? Não era não era uma nação importante, muito pelo contrário. A Deus pertence não apenas os céus, mas os mais altos dos céus. A terra e tudo que nela há também lhe pertencem. Deus parece estar acima de qualquer necessidade pessoal. O Deus que é autoexistente, livre e absoluto, que não depende de nada, se afeiçoou, é o termo hebraico usado aí de Israel. Fosse ele buscar a companhia dos homens, era de se esperar, pelo menos nós esperaríamos, né, que buscasse nações grandes e poderosas, como os hititas, como os egípcios, como os assírios depois, mas não. Ele escolheu Israel, aquele que habita a eternidade, como diz Isaías 57, a quem pertence as alimárias, aos milhares sobre as montanhas, segundo o Salmo 50, e perante quem as nações são como
gotas de um balde, segundo Isaías 40, amou Israel acima de todas as outras nações. Aqui há um mistério, mistério dos mistérios. Por quê? Estes versos aqui certamente ecoam já o texto mencionado no capítulo 7, de 6 a 8, ao expressar a maravilha da eleição de Israel. Lá, a surpresa foi de haver Deus escolhido Israel, embora eles fossem tão pequenos. Aqui, no nosso texto, verso 15, a surpresa é porque o Deus que é tão grande escolhera Israel. Nos dois casos, a mensagem é que a eleição de Israel não se baseava em nada que evocasse o favoritismo de Deus, pois não havia nada no receptor de tamanha bênção ou qualquer mérito, mas apenas no caráter e na ação desse Deus maravilhoso. E assim é conosco, nós somos o Israel de Deus. E por essa razão, basicamente, que Israel deveria responder a ele em reverência e amor. O que o Senhor requer de ti? Somente isso, tão somente. Yahvé determinara seu amor para com os patriarcas e elegera os seus descendentes após eles. É importante ler o versículo 15 à luz do versículo 14. Por um lado, o Deus de propriedade universal exercia sua soberania na escolha particular de Israel. Por outro lado, o Deus que amou e escolheu Israel é o Deus que possui o mundo inteiro. Assim, a universalidade de Deus não deve ser separada da particularidade do amor eletivo de Deus. No entanto, a particularidade da ação de Deus em Israel também não deve ser separada da universalidade da propriedade cósmica de Deus no mundo. Isso quem nos chama atenção é o Christopher Wright, num comentário sobre Deuteronômio, que ele faz, e ele diz ainda, do ponto de vista missional, é vital manter essas duas grandes verdades bíblicas integralmente relacionadas entre si. Caso contrário, a universalidade do versículo 14 pode evaporar-se em um universalismo antibíblico e ahistórico, ou a particularidade do versículo 15 pode ser distorcida em um exclusivismo chauvinista e não bíblico. O primeiro perigo é concluir que se tudo e todos pertencem a Deus, todas as distinções são dissolvidas entre aqueles que são o povo de Deus e aqueles que ainda não são. O segundo perigo é a tentação de inferir do amor de Deus pelo povo de Deus que Deus odeia, ou pelo menos não tem interesse ou nada planeja para o resto das nações. Termina Wright dizendo: o equilíbrio desses versículos nos protege dos extremos antibíblicos de um universalismo monístico que destrói todas as distinções, por um lado, e também o exclusivismo restritivo que nega ou restringe a universalidade do amor de Deus por outras nações. Terceiro lugar, também a gente percebe aqui, para essa obediência, que deve haver uma motivação interna. Não é somente olhar para fora, para Deus, que é em primeiro lugar o mais importante, para o amor eletivo de Deus, para as ações de Deus, mas há uma motivação interna para cumprir também essas exigências. Veja como nosso Deus é perfeito. Isso que faz toda a diferença no cristianismo. Verso 16 ao verso 18, a figura da circuncisão do coração está posta aí. A figura da circuncisão nesse contexto parece ser sugerida pela referência aos patriarcas lá no versículo 15, então trouxe esse tema aí. A eleição dos patriarcas e a aliança de Deus com eles foi marcada pelo sinal da remoção do prepúcio, a circuncisão. Na renovação da aliança, entretanto, não era o sinal exterior que era importante, mas a atitude interior daqueles que renovavam a declaração de lealdade ao Senhor da aliança. A metáfora, assim, corretamente emprega um ato que simboliza essa relação pactual tão cara, para os patriarcas e para o povo de Deus de todas as épocas.
mas aplica aqui ao momento presente com um sentido espiritual. A exigência de Deus era que o povo o amasse, mas para isso era necessário que o povo tivesse uma atitude específica de coração e de mente. Aqui nós temos indícios daquilo que será muito melhor, mais desenvolvido, né, no progresso da revelação, no Novo Testamento, essa ação do Espírito de Deus no coração, né, a doutrina da regeneração. Portanto, circuncidar o coração significa tomar uma atitude em relação a Deus, que é exatamente o oposto da dura cerviz aqui, há um contraste aqui no texto. E essa palavra hebraica usada aqui, né, a dura cerviz, agora sim a palavra olef, me enganei lá atrás, significa literalmente, para dura cerviz, é interessante essa imagem, significa pescoço ou nuca endurecida, né? Porque essa figura é bem ilustrativa, né? É a obstinação, uma pessoa que não se curva, tem o pescoço endurecido, ela não se curva diante, né, de ninguém, ou não quer pelo menos. Não se curva aqui a autoridade, a circuncisão do coração, essa atitude interna, essa esse algo que o faz curvar, tem que vir do coração. A base para a atitude adequada em relação a Deus é declarada no versículo 17, né, uma partículazinha muito importante nos discursos da língua hebraica, que, né, porque introduz a razão pela qual a circuncisão do coração e não a obstinação se fundamentam. Ele coloca duas razões para isso, para nos curvarmos diante dele. A grandeza transcendental de Deus, e termina também com a indicação do caráter de Deus em relação ao homem. Então, primeiro, a afirmação da propriedade universal de Deus, do senhorio universal, está aí no verso 17, né? Há um exagero, né? Perdoe a expressão, de termos usados aí para o Senhor, para Deus, falando da sua soberania, né? Ao contrário dos senhores humanos, de tantos membros dos antigos panteões, né, do Oriente Próximo, Yahvé não tinha favoritos, nem preço. A expressão usada aí para ele não ergue o rosto, no original, verso 17, que não faz acepção de pessoas, literalmente, que ele não ergue o rosto, né, ao tomar suas decisões, ele não olha o rosto de ninguém. Não, Deus não mostra parcialidade em relação ao homem com base em sua posição social ou econômica. E a segunda expressão, não aceita suborno, é que ele não aceita presentes, literalmente significa isso. Ou seja, Deus requer amor, mas aqueles que, por exemplo, obedecem aos mandamentos apenas exteriormente, mas não o amam, estão, na verdade, oferecendo uma espécie de suborno. Estão dizendo, olha, eu estou fazendo isso e aquilo corretamente, portanto, leve isso em conta. Talvez o restante possa ser deixado de lado. Seria mais ou menos assim. E a segunda razão é que ele se preocupa em estabelecer justiça para os fracos e desvalidos, para os órfãos e viúvas e estrangeiros. Deus é aquele que ama o estrangeiro, provendo para ele vestes, pão e vestes, diz o texto. E, por último, em quarto lugar, você tem as implicações quanto a essas exigências para o povo de Deus. Verso 19 até o verso 22, tudo o que foi dito acima, do verso 12 ao verso 17, tem implicações.
uma no sentido horizontal, outra no sentido vertical. O amor ao estrangeiro, que ele repete, isso é tão importante aqui, que ele novamente, agora em termos de implicações, ele já falou desse tema do amor ao estrangeiro, né? E agora ele repete aqui, agora com injunções éticas, e a adoração a Yahvé são as duas implicações. Então, primeiro, quanto à ética, né? O tema do amor ao estrangeiro continua, agora em forma de mandamento. Os que amam o Senhor, os que amam Yahvé, devem amar os que ele ama. Devem amar os que ele ama. Nas antigas tradições religiosas do Antigo Oriente, os deuses e os reis, que eram seus representantes, não se importavam com os pobres, com os desvalidos, né? Suas famílias e amigos próximos eram alvos dos cuidados especiais, e o povilé, o restante, estrangeiro, naquelas culturas do Oriente, eram tratados, imaginem, se hoje a gente tem, né, esses preconceitos, né, xenofobia, a gente vê, imagina naquela cultura antiga. Mas com Yahvé é diferente. Com o Senhor é diferente. A fé contracultural dos israelitas deveria refletir o que o seu Deus priorizava. É exatamente o amor ao estrangeiro que é o grande desafio para Israel. Xenofobia, exploração e precisamente o tipo de política de bode expiatório que muitas vezes as nações até hoje, né? Até hoje, pleno século XX, XXI, acontece, fazem, era a prática nas sociedades antigas, mas que continua até hoje. Há duas razões pelas quais o povo de Israel deveria amar os estrangeiros. Primeiro, porque o amor de Deus se estendia não somente a Israel, mas também aos estrangeiros, a quem Deus amava. Logo, eles também deviam amar. Segundo, diz o texto que eles deviam se lembrar de que eles mesmos tinham sido estrangeiros na terra do Egito. E lá, eles não tinham sido tratados com amor e respeito, especialmente depois que os imperadores, os faraós, esqueceram de José, não é isso? Não foram tratados com amor e respeito. E eles não deviam ter aquela atitude que muitas vezes nós temos, né, de vingança, ou seja, agora eu vou à forra, estamos por cima. Não, de forma alguma, isso é pecaminoso. Olhar para os que sofrem e dizer assim, bem feito, mesmo que tenham cometido crimes, afinal de contas todos nós somos. Tipo, bandido bom é bandido morto, né? São jargões que a gente está acostumado aí. Bem feito. Isso é terrível. Nosso Deus não é esse tipo de Deus. Se a gente adora um Deus desse tipo, ou pensa que nós temos um Deus que olha assim as pessoas, nós estamos comparando nosso Deus com os deuses das divindades cananeias e dos reis dos cananeus. Eles eram assim. E a segunda parte aqui é da comunhão com o próprio Deus, né? Dois verbos são usados no verso 20 e que já foram mencionados, né? Versos 12 e 13, o verbo temer e servir a Deus, né? Que estão ligados aos compromissos da adoração a Deus. Mas o terceiro e quarto verbos aqui usados são novidades aqui, né? Termos usados aqui na língua hebraica que estão apontando para o fato de que a circuncisão do coração, né? É isto. Eu queria concluir lembrando a gente que na última cena do filme, o resgate do soldado Ryan, é uma cena emocionante, difícil a gente não, especialmente os emotivos, né, como eu, assim, ao assistir filmes, lágrimas
jorrarem dos nossos olhos, o soldado resgatado já está bem velhinho, com toda a sua família, não sei, não me lembro porquê, mas foram visitar os túmulos dos soldados que morreram naquela batalha, ele e toda a família acompanhada, e ele olha para o túmulo do tenente, e está ali circunspecto, está ali muito emotivo. Ele se vira para a esposa e pergunta assim: eu fiz valer a pena? Ou seja, eu vivi à altura de tudo isso que fizeram por mim? Em outras palavras, eu creio que esse texto é um chamado, é uma pergunta que a gente sempre precisa ter. Não é o propósito do filme falar de redenção nesse sentido, embora tenha uma ideia de redenção, o resgate do soldado Ryan, mas não o tipo de redenção do Evangelho, né? Lá, a ética é como uma obrigação por algo que alguém, um ser humano, fez. Mas a gente pode pegar essa deixa. Nosso Deus, ele nos redimiu. Ele, em todas as épocas e gerações, ele tem o seu povo e ele derramou o sangue de um inocente. E agora, na nossa teologia, isso é muito claro, ele nos devolve a lei, ele nos livra da lei e nos salvando, nos redimindo, provendo o que nós não podemos de fato fazer, e ao mesmo tempo ele nos devolve a lei. Agora devemos obedecer, segundo o Catecismo de Heidelberg, né, por gratidão a Deus, por tudo que Deus fez. Temos vivido à altura? Essa é a grande pergunta. O que o Senhor requer de ti? Deixa eu encaminhar alguns pensamentos para aplicação aqui, terminando. Olha, esse texto ensina para nós que o povo foi salvo pela ação de Yahvé. Ao povo salvo foi entregue a lei para ser expressão de vida. O povo redimido, nós, irmãos, somos convocados para obedecer aos mandamentos. A lei não nos salva, não somos salvos pela lei. Contudo, o povo salvo ama a lei e quer obedecê-la. Ele, como Davi diz, que tem prazer na lei do Senhor. Segundo, em um mundo confuso e cego como o que nós vivemos, o temor a Deus sem amor, isso é uma frase que eu vi do Dr. Carson, numa das meditações que ele faz num livro dele sobre esse texto. Ele diz assim: no mundo confuso e cego como o que vivemos, o temor a Deus sem amor degenera facilmente em terror. E, em consequência, em tabus, magia, encantamentos e rituais. Amar a Deus sem obedecer-lhe degenera em sentimentalismo, em piedade fingida, sem força moral, em sede desenfreada de poder, desejos por relacionamentos, sem nenhuma paixão pela santidade. Não podemos separar amor de temor, que é exatamente o que esse texto nos diz. Terceiro, que a eleição é uma doutrina bíblica. Ela está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não há como fugir dela, mas é preciso afirmar também que sua base não são as obras previstas de ninguém. Foi a sua livre e irresistível graça. Ele se afeiçoou de nossos pais. Simplesmente assim. Quarto, a religião verdadeira não se satisfaz com meros rituais e espetáculos religiosos. Ela exige o coração. A circuncisão física representava algo além dela mesma. Ela representava algo mais profundo, a circuncisão
do coração. O que Deus deseja não é um mero sinal exterior de que certas pessoas lhe pertencem, mas uma disposição interna do coração, da mente, que os impulsione a servir a Deus. E ainda, uma outra aplicação que esse texto levanta para nós, precisamos refletir, é que Deus ama ao estrangeiro. Ele nos manda amá-los também. Isto é uma indicação de que Deus tem propósito que vai além da nação de Israel. Já no Antigo Testamento nós vemos isso. Deus é apresentado como aquele que tem intenções em relação às outras nações. Isso tem implicações missiológicas, das quais a igreja tem sempre tentado fugir. E nós, como líderes, precisamos mostrar isso para o povo de Deus. É claro que é no Novo Testamento que essa missiologia é melhor desenvolvida e abrangente, mas essa é uma lembrança constante para nós, irmãos. E por último, a teologia deve culminar em doxologia. Talvez não exista um texto, né, assim, tão curto que fale tanto, tem tantas expressões litúrgicas, doxológicas. Ele é o teu louvor, o teu Deus que te fez essas grandes temíveis coisas. Sabe por quê, gente? Porque o conhecimento de Deus, a teologia, que não leva à adoração e ao louvor, não é verdadeira teologia. Se o que nós estamos aprendendo não nos leva a adorar, a querer adorar a Deus, a louvar a Deus, então tem uma coisa muito errada no que nós estamos fazendo. Quem se concentra fortemente em Deus tem motivos para louvar. Aqueles cuja visão é meramente terrena ou egocêntrica secam por dentro. Que Deus nos abençoe. Eu devolvo a palavra para quem? Para o liturgo. Reverendo Rubens. Reverendo Ronaldo, o senhor pode orar por nós? E assim nós estaremos já encerrando esse culto. Querido Deus e Pai Celestial, nós te bendizemos por sua palavra, te bendizemos porque o Senhor nos convoca para te cultuar, para te adorar, e a resposta nossa não pode ser outra, senão fazê-lo com gratidão. Aqui nós estamos, ó Deus, o teu povo reunidos, que o Senhor use essa palavra, que também usamos e que meditamos, refletimos, ó Deus, para nos impulsionar, ó Deus, a termos sempre um coração grato, obedecendo a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Que Deus nos abençoe, Reverendo Ronaldo, muito obrigado, né, por